e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. A paz do Senhor para todo mundo entrou de uma vez só. Que legal. Como é que vocês estão? Paz do Senhor. Olá. Paz do Senhor para vocês. Sejam bem-vindos. Estou de novo na área. Tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa o atraso, gente. 8 minutos, viu? Eu tava finalizando aqui de ver uma ministração que eu precisava ver. Uma resposta de Deus para minha vida. E eu tô aqui agora, então a gente vai ficar juntinho até o final. Sejam todos bem-vindos. Tem um tempo que já que eu não faço live, tem mais ou menos, acho que uns 2 meses, mais ou menos, se eu não me engano. 1 mês a 2 meses, mais ou menos. Então tem muita gente que, enfim, perdi o contato com a galera. Então não sei mais quem é novo, quem tá velho, quem entrou, quem não entrou. Peço perdão. Peço perdão pelo meu sumiço, mas foi necessário. Precisava me curar também. Eu ajudo vocês a se curar e precisava me curar também. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo certinho? Olá, todo mundo bem? Todo mundo certinho? Dá um oi, boa noite pra todo mundo. Olá, olá Cris, seja bem-vinda. Rafa, Brandão, Rosângela. Sejam todos bem-vindos, viu? Paz do Senhor pra todo mundo. Vão chegando, sentando no sofá, puxando a cadeira, sentando aí onde der. Vamos lá todo mundo. Vamos lá então. A paz do Senhor, Rafa. Seja bem-vinda, querida. Eu não sei se você já é minha seguidora ou não, mas se não for, beleza também. Fica em paz. Seja bem-vinda, família. Vamos então começar, gente? Vamos começar aqui? Hoje a live, ela é de... Esse tema, autocomiseração. Obrigada, Cris. Obrigadinha. São seus olhos, amor. Muito obrigada. Esse tema de autocomiseração, ele veio no meu coração, no momento aqui em casa, nesse processo que eu fiquei longe de vocês. Deus estava falando muito comigo, né? No meu processo. Então, teve uma situação que eu passei. Obrigada pela bênção, Cris, que Deus te abençoe. Teve uma situação que eu passei que a situação em si era uma autocomiseração, mas não era comigo. Entende? Era com uma segunda pessoa na situação. E quando a palavra veio autocomiseração, eu falei assim, o senhor quer que eu faça uma live disso? Aí ele falou assim, muitas pessoas têm essa autocomiseração dentro delas e não sabem que é uma autocomiseração. Então eu comecei a estudar sobre o assunto e vi que realmente, de fato, a gente no nosso dia a dia, a gente tem ela conosco e a gente nem sonha que é. A gente acha que é algo comum, que é algo normal, que é algo do dia a dia, assim, que todo mundo tem, todo mundo passa. A gente perceber, a gente tá entrando em cativeiros espirituais e emocionais e a gente não tá se dando conta disso, entende? Eu até passei por uma situação, Deus pediu para abrir isso para vocês entenderem. Eu já vou entrar no tema da live para vocês entenderem, então estou me dando uma explicação antes. Eu passei por uma situação nesses meu período de mais ou menos 2 meses longe das lives, que sem eu perceber, eu passei por um processo de cura, de várias situações que se resultaram no montante, entende? Então, sem eu perceber, eu tava entrando numa situação tipo... Como que eu vou explicar pra vocês? Tipo, nada dá certo, tudo pra mim é muito difícil. Eu acredito que muita gente aqui fala isso assim, entende? Por que pra mim as coisas são mais difíceis, né? E eu tava entrando nessa vibe, sabe? E quando eu tava entrando nessa vibe, Deus me deu várias situações que eu passei, tanto na internet que eu via, quanto pessoas que estavam passando pela situação. O Espírito Santo trouxe ao meu coração e falou assim, você lembra que você estava do jeito que essa pessoa está agora? Entende? Por quê? Essa pessoa que Deus me mostrou, ela estava buscando respostas espirituais em outro lugar. Entende?
E Deus estava me incomodando o tempo todo, falando: filha, tem muitas pessoas que estão esperando você voltar. Porque você explica para as pessoas o que eu quero que elas saibam. E que muitas vezes não encontram em outros lugares. E quando encontram outros lugares, geralmente os lugares são pagos. E muita gente não tem valores monetários para poder pagar essas explicações. E você está deixando as pessoas lá. E as pessoas estão procurando. Então, quando Deus me trouxe essa pessoa, pesou aqui dentro. Entende? E ele, ao mesmo tempo que pesou dentro de mim, ele falou assim, ao mesmo tempo que pesou dentro de mim, a situação de eu ver da pessoa procurando resposta em outros lugares, ao mesmo tempo ele falou para mim assim: você está num processo de autocomiseração que você não está percebendo. Eu quero te arrancar desse processo. Então, para a gente sair do cativeiro emocional ou espiritual, né, que a gente adentra muitas vezes, ou a própria oposição em volta faz a gente cair, ok? Devido às lutas e devido ao nosso processo de cura e libertação, a gente precisa sair desse estado emocional. Então, quando eu vi, eu até falei assim, eu até mandei uma mensagem para a pessoa e falei assim: Deus usou você para falar comigo. Deus tem a forma dele interessante de falar com seus filhos. Por quê? Porque eu vi que a pessoa precisava de ajuda. E se tem uma coisa que me tira da minha zona de conforto, é ver que as pessoas precisam de ajuda. E saber que eu posso ajudá-las. Entende? Saber que eu posso ajudá-las e eu não estou fazendo nada, isso me agride muito. Então, quando eu vi aquela situação ali, eu falei: não, tem que voltar. Tem que voltar. Aí eu lembrei de outras pessoas aqui também que me mandavam mensagem dizendo que estava sentindo falta dos ensinos. Falei: não, tem que parar, tem que voltar. Tem que voltar. Se eu não volto por mim, tem que voltar por elas. Tem que voltar por vocês. Então, isso tudo que eu estou explicando para vocês aqui faz parte do estudo de hoje. Para vocês verem que muitas das vezes a gente está em situações que a gente não tem noção que aquilo ali é um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual. E que a gente está se deixando levar pela situação. Qual é o intuito do inferno na nossa vida? O intuito do inferno na nossa vida é nos paralisar no meio do caminho e nos tirar de cena para ele entrar em cena. Entende? Então a gente precisa estar sempre vigiando, tá bom? Então isso é só uma introdução para vocês terem uma noção do que a gente vai falar. Então eu vejo que tem bastante gente aqui que está entrando. Na paz do Senhor para todo mundo, tá? Sejam todos bem-vindos. Mari, Luiz, Kika, sejam todos bem-vindos. Eu não sei, entrou bastante gente aqui, eu não sei quem entrou, mas gente, paz do Senhor para todo mundo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos na live. Tô aqui para ensinar, tô aqui para ajudar, tô aqui para aprender, tá bom? Então, eu quero me apresentar porque tem muita gente que não me conhece. Eu sou a missionária Lorberta Lima. Deus me levantou e me escolheu mediante aos propósitos que ele tem para a minha vida, para a gente estar aqui, para eu estar aqui auxiliando vocês através da leitura da palavra, através dos estudos, para poder mostrar para você o caminho, para você vir ganhar a salvação de Deus, para você vir viver os propósitos de Deus, para você vir a desenvolver com Deus um relacionamento, porque é a base para você viver os propósitos, as promessas, os milagres, os seus sonhos, os sonhos de Deus para sua vida, os planos de Deus para sua vida, é o relacionamento com Ele. Então, o ministério que Deus me deu para administrar, vamos colocar assim que o ministério dele, é justamente ensinar vocês a terem um relacionamento com Deus. Então, essas lives que a gente faz tudo dentro do contexto do seu relacionamento com o Senhor. Porém, a gente aqui dá nome aos bois. Não tem esse ditado que a gente usa, dá nome aos bois? Porque todo mundo, quando prega de um modo geral, eles falam que tudo é a culpa do inimigo, tudo é a culpa do inferno, tudo é a culpa do diabo, e por isso que a gente está passando por tantas tribulações, né? Aqui Deus me usa de uma maneira para falar para vocês que tem a ver com o inferno, devido à legalidade que a gente dá, ok? Porque o inferno sempre vai existir, mas é a gente que dá a legalidade, é a gente que pega a oportunidade que aparece na nossa vida, que aparece na nossa frente. Então eu sou aquela pessoa que vai destrinchando essas oportunidades que aparecem e que a gente pega muitas das vezes sem saber. Tem pessoas aqui que são inocentes e caem inocentemente, tem pessoas aqui que não vê maldade
e vão lá e caem também. Tem pessoas aquelas que entram sabendo o que estão fazendo, entende? Então eu vou estar aqui, Deus vai estar aqui me usando para te mostrar que essas situações, essas legalidades, de um modo geral, não só as legalidades, mas tudo que Ele quiser falar conosco, eu vou estar aqui mostrando para vocês o passo a passo do como é gerado, do como é pegado e do como você pode fazer para poder você sair da situação que você se encontra. Tá bom? Então vamos lá. Hoje o estudo é sobre autocomiseração. A autocomiseração, ela nada mais é que sentir pena de si mesmo. Resumindo tudo, é pena de si mesmo. Então Deus quer que a gente pare de ter pena de nós mesmos, que a gente quebre essa corrente da autocomiseração, que a gente identifique qual é o gatilho que a gente está tendo para poder vir a desenvolver essa prisão espiritual que a gente está entrando. Ok? Então aqui a gente vai entender sutilmente as sutilezas do inferno atuando na nossa vida. Ok? A gente vai descobrir quais são as entrelinhas que eles usam, que a gente cai sem a gente perceber que a gente está caindo. Quando vê, já caiu. Quando vê, já está lá e não tem como sair, aí gera uma depressão, gera uma ansiedade, aí não sabe por que está, sabe, com esse tipo que está desenvolvendo doença, entende? Então a gente vai estar aqui aprendendo, tá bom? Desculpa, vamos lá então. O que é a autocomiseração? É o estado emocional em que uma pessoa se vê como vítima da circunstância, se sentindo-se desamparada ou merecedora de pena. Então a autocomiseração, você olha para si mesmo e fala, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou assim mesmo, tudo para mim dá errado, por que essas coisas acontecem comigo? Isso são tipos de autocomiseração. Você está se denegrindo, você está se machucando, você está se inferiorizando, entende? Você está se vitimizando. Então, muitos aqui, no seu dia a dia, às vezes, às vezes nem sempre, mas de vez em quando faz esse tipo de pergunta. Entende? Tem aquela tendência em querer saber, poxa, mas por que isso aqui está acontecendo comigo? Não acontece com fulano e acontece comigo? A comparação também é um tipo de autocomiseração, ok? Então é um padrão de pensamentos que foca excessivamente nos próprios problemas, sofrimento, e muitas das vezes exagerando e minimizando a própria capacidade de lidar com eles. Ou seja, você maximiza o sofrimento e você minimiza a sua capacidade que você tem, que todos nós temos essa capacidade, de falar, não, eu não quero isso pra minha vida e a partir de hoje eu vou ser diferente. Entende? Então quando você se vê você se vê num quadro de autocomiseração, a autocomiseração não deixa você perceber que você tem capacidade suficiente de sair da situação que você se encontra. Se você é uma pessoa que tem tendência ao pessimismo, se você é uma pessoa que tem tendência a sua autoestima é baixa, ou você precisa da aprovação dos outros para poder se levantar, para poder sair, tudo isso é um tipo de autocomiseração. Tudo isso são cativeiros emocionais e espirituais que você está vivendo sem você saber. Entende? Então vamos começar aqui, vamos voltar aqui de novo. A autocomiseração é um tipo de doença? Eu fiz 3 perguntas aqui. Se é um tipo de doença, se tem ligação espiritual e o que fazer para mudar. Então vamos em parte, tá bom? A autocomiseração é um tipo de doença? Não é classificada como uma doença, como a depressão e a ansiedade. Mas ela faz parte ela é como se fosse o gatilho que vai te levar a uma depressão e uma ansiedade, a um transtorno psicológico. Entende? Então ela é o início. A autocomiseração é aquela parte ali do iniciozinho da sua vitimização, dos excessos de passado, dos excessos de futuro, das preocupações, que muitas aqui vivem no passado, então
Muitas pessoas vivem no passado, então a vida não vai pra frente porque a vida trava, porque você tá vivendo no passado. Quando a gente vive no passado lá, a nossa vida não anda, a nossa vida não flui. E a gente fica com os mesmos pensamentos sempre ali do passado. E quando a gente tem excesso de futuro, a gente está vivendo já no futuro e esquece de viver o presente. Entende? Isso causa um estresse dentro de ti. O seu cortisol vai lá para cima, que é, né, o hormônio do estresse é o cortisol. E você fica cheio de problema de saúde, porque você está ou no passado, ou você está no futuro, e você não está vivendo o presente. Aí no presente, ou você está sendo pessimista, que nada dá certo pra você, ok? Ou você tá no mundo fantástico de Bob, idealizando um futuro que você ainda nem viveu e nem vai viver. Porque quem sabe da tua vida pro futuro é Deus. Não é você. Você pode idealizar, mas não quer dizer que você vai viver. Entende? Sejam todos bem-vindos quem tá entrando, tá? Paz do Senhor pra todo mundo. Então vamos lá. A autocomiseração é um tipo de doença? Não é classificada como uma doença mental formal, como a depressão e a ansiedade. No entanto, ela pode ser um sistema ou um agravante de diversas condições psicológicas e emocionais. Ela está profundamente ligada a padrões de pensamentos negativos ou uma visão distorcida da realidade. Entende? A visão distorcida da realidade, você pode idealizar algo que está acontecendo na sua vida, que está, como que eu vou te explicar? Paralelamente está acontecendo na sua vida, entende? Por exemplo, você vive uma situação com alguém, vamos pegar um exemplo de uma pessoa, você vive uma situação com alguém, e você acha que você está tendo um retorno daquela pessoa ali, para você, contigo. Vamos dizer assim, um retorno emocional junto contigo. E você está vivendo uma realidade fictícia. Você não está apalpando, mas você está imaginando. Entende? Então isso é um tipo de autocomiseração, porque você está gerando um sentimento, uma emoção dentro de você, que ela existe, que você vive, porém não é real. Entende? Você está gerando dentro de você, sem perceber, uma dependência emocional sobre aquela situação. Você está ficando preso e aprisionado a ela, ok? E você está deixando de viver a sua realidade, você está deixando de viver o seu presente. Você poderia, talvez, trazer o fictício que você está idealizando para o mundo real, só que para você é melhor no fictício do que no real. Aí você vive um aprisionamento emocional e espiritual, porque você está travando o seu processo com Deus. Entende? Então quando você tem uma imaginação fictício, que você vive a imaginação, você está travando todo o teu processo com Deus, porque você está numa realidade virtual, vamos colocar assim, que não existe, que não é real, e ao mesmo tempo você acha que está vivendo, está gerando em você emoção, está gerando em você situações, né, emoções, emocionais, enfim, lá, e aquilo não existe. E a sua vida com o Senhor, a sua vida com o Senhor, ou a sua vida em si, sua vida humana em si, fica paralisada. Aí o tempo passa, ok? E você perdeu o tempo da sua vida porque aquilo que você está idealizando não existe, nunca existiu. Isso é um tipo de autocomiseração. Você está deteriorando a sua vida. Você está entrando num cativeiro que muitas das vezes não tem saída. Que muitas pessoas às vezes se perdem nesse meio por achar que vive algo e não vive. Entende? Por isso que eu falo que muitas das vezes o inferno ele tem uma forma sutil de trabalhar na nossa vida. Ele não vai dizer pra você, falar, olha, a partir de hoje eu vou autocomiserar a sua vida, vou te prender num laço e você vai virar o meu burrinho de carga. Não, ele não vai falar isso. Ele vai te dar oportunidades, ele vai te dar situações para você pegar, para você ver, para você desejar, para você querer.
e você, sem perceber, você está entrando num cativeiro emocional, um cativeiro físico, num cativeiro psicológico, um cativeiro espiritual. Todos esses cativeiros, todos têm um espiritual por trás, porque é o inferno que está trazendo, ok? Então você fica em 2 cativeiros, no espiritual, no físico, no emocional, o que for de acordo com o que você está vivendo, ok? Então vamos lá. Tem ligação espiritual? Do ponto de vista espiritual, a autocomiseração pode ser vista como uma forma de aprisionamento. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Você fica aprisionado espiritualmente e você trava o seu processo com o Senhor de desenvolvimento, de cura e libertação, para Ele preparar você para viver os propósitos que Ele tem para a tua vida. Então existe um estacionamento. Essa live de hoje aqui é justamente para te ajudar a identificar qual é o tipo de autocomiseração que você se encontra, para você entender o que você está passando, para você ver que existe sim por trás um aprisionamento, uma corrente, um laço, um cativeiro, que você precisa pedir ajuda para Deus para sair dela. Entende? Deus, Ele nos revela, Deus nos identifica. A gente toma o posicionamento, depois que Ele identificou, de querer sair da situação que a gente se encontra. A gente precisa tomar a decisão de querer ser livre ou não. Entende? Então vamos lá. E uma coisa aqui que está me chamando a atenção também, que Deus está me chamando a atenção. Não necessariamente é só cristãos, tá, gente? A autocomiseração é para todo mundo. Você tendo conhecimento da palavra, você não tendo conhecimento da palavra. Você tendo conhecimento da palavra é alguma legalidade que você está dando, que está te auto-aprisionando em cativeiros espirituais e emocionais, de uma autocomiseração que você está tendo, ok? E você que não tem conhecimento de Deus, nunca ouviu falar de Deus, está aqui, caiu de gaiata aqui porque você acha que você apareceu do nada, mas foi Deus que te trouxe, ok? Para você aprender. Você também pode ter uma tendência à autocomiseração e Deus está te dando a oportunidade de você entender situações que antes de você não entendia por que acontecia contigo, por que você estava passando. E Deus está te explicando aqui, através da minha vida, que essa situação que você se encontra, esses gatilhos que você tem, precisam sair para você ser curado através de Deus. A gente só consegue ser curado através de Deus, em relacionamento com Ele, para você vir a conhecê-lo e permitir ser tratado por Ele. Ok? Então, a autocomiseração pode ser vista como uma forma de aprisionamento, que nos afasta da verdade sobre quem somos em Deus. Aqui Deus chama por uma situação interessante. Quando a autocomiseração a gente precisa ver de uma forma espiritual, você cristão, agora eu vou falar para o público cristão, você cristão, obrigada Cris, que Deus te abençoe, que já aceitou Jesus, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, e você está se identificando com essa live aqui de autocomiseração, ok? Você, quando você faz a oração de reconhecimento de Jesus sobre a sua vida, dizendo que Jesus é Filho de Deus e seu Salvador, a Bíblia nos afirma que a gente passa a ser filho de Deus, reconhecidos por Deus como filhos. Até então somos criação, imagem e semelhança de Deus. Depois que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador e como sendo filho de Deus, a gente ganha a identidade de Cristo. Ou seja, passamos a ser reconhecidos por Deus como filho de Deus. O que isso quer dizer? A gente ganha uma identidade. A gente deixa, não é que a gente deixa de ser, a gente sempre foi. Mas é como se a gente deixasse de ser a imagem e semelhança de Deus, vamos botar assim, e passasse a ter uma identidade. Entende? Então você cristão que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e reconhece Jesus como Filho de Deus, você tem uma identidade. A autocomiseração, ela quer fazer você perder essa identidade. Porque a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, a partir do momento que você sabe que Deus é por você, você vai procurar a presença de Deus
vai se revestir da presença de Deus, usando as armaduras de Deus, e vai sair da situação que você se encontra, porque o Espírito Santo vai te incomodar e vai te direcionar. A partir do momento que você entender que você tem uma identidade em Cristo, que essa identidade é muito valiosa. Porque uma vez que a gente entende que nós somos filhos de Deus, que reconhecidos por Ele, a gente tem Deus conosco. E quando a gente tem Deus conosco, nada fica no nosso caminho entre a gente e Deus. Entende? Então você cristão, vou enfatizar de novo para você entender. Você cristão que aceitou Jesus, que reconheceu Jesus como filho de Deus, você tem uma identidade. Você é filho de Deus, do Deus vivo, da Santíssima Trindade. O que isso quer dizer para você? Abra a tua boca, clame ao Senhor e peça: Pai, misericórdia de mim, me tira desse lugar, me tira desse cativeiro. Eu acredito, eu creio em Ti, quero ser transformado pelas Tuas mãos. Você não está sozinho. Entende? Então busca a presença de Deus, sabendo a identidade que você tem. E você que não tem a identidade ainda, procure a presença do Senhor. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça que Jesus é Filho de Deus. Passe a ter identidade. Permita-se ser transformado por Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais e vistos do mesmo jeito por Deus. Todos nós somos pecadores que precisamos melhorar. Só que existe aquelas pessoas que querem, e existe aquelas pessoas que ficam no meio do caminho, e existe aquelas pessoas que não querem. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, quando você escolhe para ficar longe de Deus, é ruim. Mas quando você usa o livre-arbítrio para chegar perto de Deus, você está indo para a direção certa. Porque Deus vai te fazer livre de modo certo. Quando você escolhe querer continuar no mundo, sendo do mundo, fazendo as coisas do mundo, você está indo para um aprisionamento, que a princípio mostra para você bom. Mostra que você tem mais liberdade que se estivesse procurando a presença de Deus. Só que é mentira. Você está sendo aprisionado e você está entrando num cativeiro que depois sozinho você não consegue sair. Entende? Então a liberdade que todos nós procuramos, ela está com Jesus. Porque quando a gente vai para Jesus, que a gente começa a ter direcionamento, que a gente começa a ter relacionamento com o Senhor, as escamas dos nossos olhos é tiradas e a gente tem conhecimento do que é certo e o que é errado. E a partir do momento que a gente tem conhecimento e a gente escolhe fazer errado, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. Entende? Quando você está lá no mundo, você até tem uma consciência, mas você não tem consciência espiritual. E quando você está em Jesus, você tem a consciência física e espiritual. E você sabe que a espiritual ela pesa mais do que a física. Ou seja, traz maiores consequências para a tua vida. Ok? Então, voltando aqui. Você tem uma identidade. Usa a identidade que você tem. Busque a presença do Senhor. Ok? Você que não tem identidade, busque a presença de Deus também. Passe a ter identidade para poder você ter Deus contigo, mais próximo, mais perto. Para você não ter Deus em doses homeopáticas, mas para você ter Deus o tempo todo do seu lado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela pode ser alimentada por espírito de desânimo, mentira e confusão. Então a autocomiseração, os gatilhos da autocomiseração podem ser através do desânimo que você está sentindo, de mentiras e de confusão, ou seja, situações que você passa, que você nem imagina que aquilo ali vai te atribuir alguma coisa, vai te afetar de algum jeito, de algum modo, e sem você perceber, você está entrando num estado de autocomiseração, ou seja, num estado de vitimização, num estado de pena de si mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer, tudo isso acontece comigo, isso é sempre assim. E começa o pessimismo, e começa tudo, e quando você vê, vira uma bola de neve, vira uma avalanche, quando você vê, já foi. Ou seja, o teu espiritual já está totalmente abalado, entende? E você se vê numa situação ali, sozinho, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Dobre o teu joelho, ore e busca a presença do Senhor, ok?
Voltando aqui. Ela nos impede de ver a mão de Deus agindo em nossa vida e de reconhecer a força nele. Então, a autocomiseração, no plano, de um modo espiritualmente falando, ela impede, ela não deixa você perceber que Deus está do teu lado. A Bíblia também nos afirma isso. Você cristão ou não cristão, Deus está do teu lado. Só que aqueles que entendem que Deus está do seu lado e sentem a presença dele, são aquelas pessoas que desenvolveram com Deus um relacionamento e têm intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui, vou deixar isso aqui bem claro. Tem muita gente nova aqui. Quando eu falo para você ter um relacionamento com Deus, muita gente atribui relacionamento com Deus à frequência de denominação. A frequência de ir à igreja. Estou falando de igreja. Eu não prego religião. Ok? Eu falo da palavra de Deus. Quando eu falo cristão, pode ser o protestante, pode ser o católico, pode ser qualquer pessoa que decidiu acreditar que Jesus é filho de Deus e acreditar que ele é seu salvador, você vira um cristão automaticamente, porque cristão é quem acredita em Cristo, Jesus Cristo. Ok? Então, quando eu falo aqui que você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, buscar a Deus com maior frequência, eu não falo para você frequentar uma igreja, eu não falo para você ir numa denominação, eu falo para você procurar a Deus no seu secreto, no seu particular, na sua intimidade. E você ter a disciplina de querer buscar a presença de Deus de uma forma única, você e Deus, através da leitura da palavra, que é a Bíblia Sagrada, através da oração, através do jejum e através da adoração. Você mantendo essas 4 ferramentas em funcionamento todos os dias, na disciplina, na tua vida, você desenvolve um relacionamento com Deus. Obrigada, Karine, que Deus te abençoe. Você desenvolve um relacionamento com Deus. Você traz Deus para perto de você. Entende? E você não fica... A palavra que está me vendo aqui na cabeça, eu peço perdão antes de falar, mas é habitolado. Ok? Então você não fica habitolado com as denominações em si. Porque a religião, ela não salva você. A religião, ela te orienta. Ok? Dependendo da religião, ela te orienta para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Deus. Mas ela não salva você. O que salva você com o Senhor é você reconhecer que Jesus é Filho de Deus, reconhecer que Jesus é seu Salvador e você desenvolver com Deus um relacionamento de intimidade com Ele. Entende? Então tem que partir de você uma disciplina e um posicionamento, uma decisão de querer conhecer a Cristo na sua individualidade. Entende? Então esse é o ministério que Deus deu para administrar. Ensinar vocês a ser o verdadeiro cristão lá no início da Bíblia, lá quem lê lá o Antigo Testamento, que as pessoas, né, fazia as reuniões, não tinha nem templo ainda, mas fazia as reuniões, se reuniam ali e pregavam o evangelho. Ok? Então, é relacionamento com Deus. É você com o Senhor, no seu particular, na disciplina de procurar buscá-lo e querer conhecê-lo, porque para você viver tudo que Deus tem para tua vida, os propósitos, as promessas, os milagres, tudo que Deus tem para ti é exclusivamente teu. Você que vai viver, não vai ser mais ninguém que vai viver. Mas para você conquistar isso de Deus, porque quem guarda é o Senhor, é Deus. Não é só fazer oração de reconhecimento. Não é só dizer que reconhece Jesus como Filho de Deus. Isso é o primeiro passo. Entende? Para você conquistar de Deus o propósito que Ele tem para sua vida, o milagre, a promessa que Ele tem para sua vida, as promessas da Bíblia ou a promessa individual que Ele fez a ti, você primeiro precisa conquistar Deus. E a gente conquista Deus desenvolvendo um relacionamento com Ele na nossa individualidade e gerando com Ele uma intimidade.
Entende? Então, o primeiro passo nosso é desenvolver o relacionamento com Deus. Aí, nessa desenvoltura do relacionamento com o Senhor, Ele tá curando e tá sarando a gente da autocomiseração, dos traumas, das feridas. Entende? Tá bom? Choca Azul, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você, viu? Fica na paz. Seja bem-vindo de volta. Seu Jair, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à live, seu Jair. Vamos continuar aqui. Então, a gente está entendendo aqui que a autocomiseração tem ligação espiritual e, ao mesmo tempo, ela impede a gente de buscar a presença do Senhor. A autocomiseração pode ser vista como um pecado, ok? Como um conjunto de traumas, feridas, de pecado ali, que faz a gente se afastar de Deus. Então, ela impede que a gente sinta a presença de Deus e que a gente busque a presença de Deus e que a gente acredite que Deus existe e que somos amados por Ele. Eu vou falar sobre isso aqui. Aí aqui vem, o que a gente pode fazer para mudar, né? A gente já está identificando que não é um tipo de doença, mas é um gatilho para uma doença, ou seja, ele seria o início para uma doença. A gente já viu aqui que tem ligação espiritual, ou seja, são cativeiros espirituais que a gente se coloca, ou situações adversas faz a gente entrar na situação ali da autocomiseração. E o que a gente precisa fazer para mudar isso? Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Primeiro passo. Segundo passo, tentar identificar qual é o gatilho que te levou a ter esse tipo de posicionamento na sua vida. O que foi que aconteceu, ou o que foi que você fez, ou o que foi que você passou, que levou você a ter uma autocomiseração de si mesmo, que levou você a ter uma baixa autoestima, que levou você a uma situação de vitimização, que levou você a ter pena de si mesmo. Você precisa identificar. Uma vez identificado o gatilho, você vai apresentar para Deus em oração e vai falar: Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Você está reconhecendo que você precisa de ajuda. Você está reconhecendo o gatilho que te levou a ter uma situação de autocomiseração. Ao mesmo tempo, você está admitindo para você mesmo e para Deus e para o plano espiritual que você quer mudar. Entende? Porque quando a gente abre a nossa boca e a gente fala, a gente está decretando, a gente está profetizando. Então, toda palavra que sai da nossa boca, ela abençoa ou ela amaldiçoa. Então, quando você decreta em oração verbal para o Senhor que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue, você está literalmente falando assim: Senhor, eu quero romper o laço com o inferno e quero servir ao Senhor. Entende? Porque todos nós estamos, de um certo modo, ligados ao inferno, à velha criatura. Então, quando você vem para Jesus e quer viver os propósitos de Deus para sua vida, existe uma ruptura. Quando você faz a oração de reconhecimento, no plano espiritual existe uma ruptura, uma quebra de aliança com o inferno, ok? E um início de uma aliança com Deus. Então, quando você faz a oração de reconhecimento, você está fazendo uma aliança com o Senhor. Não é mera formalidade a oração de reconhecimento, não, gente. Você está quebrando uma aliança com o inferno, a quem você servia, por mais boa pessoa que você era, ok? E você passa a fazer uma aliança espiritual com Deus, a qual você está reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador, e que você está dizendo: Senhor, eu quero mudar. Eu quero viver a tua vida, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver as tuas promessas para minha vida. Aí você vai passar por todo um processo de desconstrução para Deus construir você de novo, para preparar você para poder viver os propósitos, as promessas, os milagres. Por que isso tudo? Porque as promessas de Deus, os propósitos de Deus e os milagres de Deus para sua vida é de Deus. E Deus é santo. Uma vez que Deus é santo, não existe pecado em Deus. Então você precisa ser preparado. Boa noite para quem me deu boa noite, paz do Senhor. Você precisa ser preparado
para receber o que está santo na sua vida, nas suas mãos. Entende? Então todos nós passamos pelo processo de preparação. Por isso que nós somos desconstruídos, para sermos reconstruídos com Deus, para a gente poder viver o que Deus tem para nossa vida. Cada um aqui tem propósito específico, tem promessa específica, entende? Tem objetivos diferentes, planos diferentes, nada é igual. Deus tem um propósito para cada um individualmente. Então, não se compare com ninguém, porque o seu processo é diferente do outro processo, porque o seu propósito é diferente do propósito do outro. Então, o outro que entrou depois de você pode alcançar o processo dele primeiro. Por quê? Porque talvez ele tenha se doado mais, ou talvez o propósito dele seja mais rápido. E o processo dele seja mais rápido que o seu. Você só vai saber quais são os propósitos de Deus para sua vida se você procurar o Senhor. A Bíblia não está falando quais são os seus propósitos. A única pessoa que sabe quais são os seus propósitos para sua vida é o próprio Deus. Então você só descobre quais são os propósitos para sua vida se você desenvolver relacionamento com Ele. Entende? Você pode ter um desejo no coração de querer ser algo ou alguém, uma função, mas não necessariamente esse algo ou alguém, uma função, seja o que Deus tem para ti. E quando a gente não faz o que Deus quer para nossa vida, a gente atrasa o destino que a gente nasceu para ele. Entende? Seu Éder, seja bem-vindo. A graça e paz pro Senhor. Entende? Tá bom? Então vamos voltar aqui. O que fazer para mudar? Reconhecer que precisa de ajuda. É um despertar consciente. Reconhecer o padrão, o gatilho. E decidir buscar um caminho diferente. O que fazer para mudar? Tem 4 situações aqui que a gente precisa ter ciência. Então, o que fazer para mudar? Autoconsciência. Identificar os pensamentos e sentimentos de autocomiseração, que são os gatilhos. O que está fazendo levar você a sentir pena de si mesmo? O que está fazendo você a ter mais um estado de vitimização? O que está fazendo você a desenvolver, a achar que tudo está dando errado na sua vida, virar uma pessoa pessimista, virar uma pessoa murmuradora, uma pessoa que reclama de tudo? O que está fazendo você a achar que isso tudo que você está passando é normal para ti? Autocomiseração. Então você precisa identificar qual é o gatilho. Você precisa ter uma autoconsciência disso. Só um instantinho. Você precisa ter uma autoconsciência disso. Entende? Porque quando a gente sabe com o que a gente está lidando, a gente consegue destravar e a gente consegue enfrentar, porque a gente sabe com o que está lidando. Redefinição de perspectiva. Começar a olhar para a situação com mais gratidão e força, em vez de vitimização. Isso aqui é interessante. Quando você está numa situação de autocomiseração, você está se vendo como uma pessoa, a sua autoestima está baixa, ok? Então você começa a ver defeito em tudo, você começa a se autoflagelar, você começa a se autodestruir, você começa a achar, você começa a achar que nada dá certo pra ti, você começa a entrar num processo de deteriorização de você mesmo, entende? Então, quando você faz uma redefinição de perspectiva, o que seria isso? Ao invés de você olhar para a situação como uma lente de derrota, olhe para a situação, independente dela ser favorável a você ou não, com gratidão e força. Mas como que você vai olhar para uma situação que está te deteriorando com gratidão? É aí que entra o gatilho. É aí que entra o gatilho, não. É aí que entra o pulo do gato. Deus nos ensina na palavra que precisamos ser gratos por tudo. Quando a gente tem um coração agradecido, independente da situação que a gente esteja passando, se ela é favorável ou não, a gente está como se a gente depositasse dentro da gente vários coraçõezinhos, entende?
E esses coraçõezinhos positivos preenchessem a gente com o amor e a presença do Senhor. Então, quando você é grato por algo que não saiu do seu jeito, que você gostaria, ao invés de você reclamar, agradeça. Porque a reclamação, ela vira uma semente do mal dentro de você. E quando ela enraiza, ela faz você virar uma pessoa pessimista. Mas quando você passa por uma situação que não foi favorável a você, ok? Para você não foi favorável, mas para Deus foi, porque tudo Deus ele transforma para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando a gente ama Deus, ok? Então, quando a gente é grato até por algo que não deu certo na nossa vida, a gente está tendo crescimento, a gente está amadurecendo, a gente está desenvolvendo e a gente está criando conexão com Deus. Então, a gratidão, ela bloqueia a ação da autocomiseração. Entende? A autocomiseração, ela te leva para o precipício, ela te leva para o buraco, ela te leva para o fundo do poço. E a gratidão, ela bate de frente com a autocomiseração. Ela não deixa a autocomiseração passar. Porque você está aprendendo a ser grato. Você está aprendendo a ser uma boa pessoa. Você está aprendendo a se permitir ser amado. Quanto mais grato você for, mais amado você vai se sentir por Deus. E a autocomiseração não quer justamente que você se sinta amado por Deus. Porque você é amado por Deus. Só que as situações que você está passando não está permitindo você ver isso. Está criando em você uma dependência negativa que leva você a virar uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vê derrota, uma pessoa que só vê coisas ruins, que nada dá certo para ti. E Deus está do seu lado e você não está enxergando que Deus está ali. Mas a partir do momento que você se torna grato ao Senhor, independente da situação que você esteja passando, você vai voltar a sua visão para Deus. Você vai voltar a sua visão para Deus, você vai voltar os seus ouvidos para Deus, você vai se colocar para Deus. Entende? Porque dentro de você vai começar o amor fazer presença. Então, quanto mais grato você for na sua vida, independente do que seja, seja grato. Entende? Você vai estar trazendo a presença de Deus para perto de ti. E a autocomiseração vai estar indo embora. Ou seja, as legalidades que você estava dando, que estava fazendo você se deteriorar, ok? Elas vão começar a ser dissipadas, elas vão começar a sair. Porque aonde o amor habita, a maldade não fica. Aonde a presença de Deus está, a maldade não fica, a escuridão sai. Então, quanto mais grato você se for, glória a Deus, Emanuel, fica com Deus, que Deus te abençoe, querido. Quanto mais grato você for a Deus, ok? Mais de Deus ele vai estar preenchendo você. Então isso, gente, é um exercício. Todos os dias a gente precisa agradecer o Senhor por tudo. Antes de você xingar, antes de você reclamar, antes de você falar qualquer coisa que seja negativa, experimenta agradecer. Pode até lembrar de mim na hora. Falar, a missionária Roberta falou que em vez de eu reclamar, eu tenho que agradecer. Então eu vou passar a agradecer. Saiu tudo errado pra mim. Entende? Perdi meu emprego, saiu tudo errado pra mim. Perdi dinheiro. Mas a Roberta me ensinou a agradecer. Então, Senhor, eu quero agradecer pelo que aconteceu aqui. Me ensina a enxergar como que você enxerga, como você vê. O que eu preciso aprender dessa situação aqui que não aconteceu como eu queria? O que eu fiz de errado? Entende? Porque toda situação que a gente passa, existe um porquê. Se não saiu da forma que você queria, talvez não era para ser para você. E a gente só consegue saber se aquela situação que a gente passa é para nós ou não, se a gente desenvolver um relacionamento com Deus. Por isso que eu falo que tudo no final gera em Deus. Porque se você primeiro perguntar para Deus o direcionamento que você tem que fazer, o que você tem que tomar, qual a decisão que você tem que ter, qual o caminho que você tem que ir, não vai existir o erro. Pode até existir, talvez, não sair como você gostaria. Porque quando depende só de nós é uma coisa, mas quando tem terceiras pessoas na situação, também existe o livre-arbítrio das outras pessoas.
Entende? Mas você vai estar preparado psicologicamente, fisicamente para lidar com a situação, porque você pediu direcionamento a Deus antes. E tem um detalhe aqui importantíssimo nessa situação. Quando a gente pede direcionamento para Deus, e por mais que não tenha saído conforme a gente queria, ou seja, no nosso ponto de vista saiu errado, quando você pede direcionamento para Deus de algo, qualquer coisa que seja para comprar o pão na padaria da esquina, ok? Há um fechamento grande de um imóvel, não sei, estou conjecturando aqui. Mas se a partir do momento que você pediu direcionamento de Deus para uma determinada situação, e Deus te deu o direcionamento e você obedeceu o que Ele te falou, e não saiu conforme você queria, você tem a mão de Deus sobre ti de uma forma positiva. O que isso quer dizer? Quando Deus lança a palavra sobre a sua vida, Ele se responsabiliza. Então, a princípio, não saiu conforme você queria. Mas como foi Ele que lançou a palavra sobre a sua vida no direcionamento que você perguntou para Ele, Ele vai fazer dar certo. Ou seja, você tem a garantia que vai acontecer porque foi Ele que te prometeu. Entende? Por isso que a gente precisa manter um relacionamento com Deus ativo, em dia, todos os dias ali procurando. Porque Deus se responsabiliza por nós. A partir do momento que nós somos obedientes a Ele, ok? Não é ele dá o direcionamento e você fazer do jeito que você quer. Desobedeceu a Deus é um abraço. Vai pagar pela desobediência, vai colher, vai plantar e vai colher o que plantou. Ele vai até te perdoar se você pedir perdão e se arrepender. Mas a consequência você vai colher. Ok? Então voltando aqui, o que fazer para mudar? Buscar por ajuda, seja através de aconselhamentos bíblicos, terapia ou grupo de apoio, ok? Porque a autocomiseração também ela pode ser tratada por psicólogos e terapeutas. Mas sempre tem essa consciência que, se você buscar a presença do Senhor, e se você desenvolver com Ele um relacionamento, trazendo Deus à existência na sua vida, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser sarado, a partir do momento merecendo a profissão de ninguém. Ok? Mas se você se mantiver na disciplina de querer estar na presença de Deus, Ele vai te curar também. Vai até doer um pouquinho mais, porque Ele vai te confrontar em situações que você até então estava deixando passar, porque você não queria tocar na ferida. E Deus, quando cura a gente, Ele vai lá no nosso âmago, aquele lugar que a gente esqueceu que existe dentro de nós, e tira tudo que está ali dentro. Então Ele confronta. E muitas vezes as pessoas não querem ser confrontadas. Muitos querem viver as promessas e os milagres de Deus. Mas ninguém quer pagar o preço de cura e libertação para poder ser preparado para viver as promessas e os milagres de Deus. Entende? Então, quando a gente se permite ser curado por Deus, Ele mexe na ferida que está aberta para se tratar. E dependendo do grau da ferida que estiver aberta, e dependendo do que você libera para Ele mexer, pode demorar anos para ser sarada, porque você não está liberando o espaço para Ele fazer. Aí a dor fica postergando, entende? Mais uma que você pode fazer para mudar a sua autocomiseração: foque em Deus, fortalecer o relacionamento com Deus, buscando a sua verdade, se permitir ser transformado pelas mãos do oleiro. Eu acabei de falar aqui. A diferença de você ser tratado por um terapeuta ou um psicólogo, ele pode até tratar profundamente na forma física, ok? Mas espiritualmente falando, ou seja, ir na raiz do problema, arrancar a raiz do problema de dentro de você, para fazer você liberto, só Deus. Não existe doutorado no mundo que espiritualmente falando vai tirar você vai tirar isso de você. Porque se não for Deus tratando, são deuses pagãos. Ou seja, você está pagando pro inferno curar você, sendo que em vez de curar, ele está botando mais ferida para você. Porque tudo que não é Deus da Santíssima Trindade, ok? Tudo que não for Deus da Santíssima Trindade, tudo que não for
da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tudo é Deus pagão. O que isso quer dizer na prática da palavra? Inferno. Ok? Isso aqui é uma palavra bem polêmica, porque muita gente segue religiões assim. Só que a única palavra que tem valia sobre a sua vida é a palavra de Deus da Bíblia Sagrada, que é a palavra reconhecida por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Fora isso, são deuses pagãos. Fora isso, você está se enganando. Ok? Então você quer ser liberto, você quer ser curado, você quer tirar a raiz da autocomiseração de dentro de você. Você quer viver os propósitos, as promessas e os milagres de Deus para sua vida. Você quer viver milagre, você quer viver promessa? Procura ao Senhor. Reconheça Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus. Começa o seu processo de cura e libertação com o Senhor, para viver na disciplina com Deus ali, para você viver os propósitos e os milagres de Deus para sua vida. Aí você vai estar indo para o caminho certo. Fora esse caminho que é o estreito, que é a porta estreita que ninguém quer passar, ok? Você está indo para os caminhos dos deuses pagãos. Então, se você está aqui assistindo essa live, eu estou falando para você que você pode procurar uma terapia ou um tratamento alternativo, ok? Mas que a sua base tem que ser Jesus, Deus e o Espírito Santo. Se você botar de lado Jesus, Deus e o Espírito Santo, você vai estar atribuindo, você vai estar adicionando mais cargas negativas no seu processo que você acha que está se libertando e não está. Porque a pessoa que está fazendo em você sabe que você não está se libertando. Porque ela sabe quem ela é e com quem que ela está lidando. Só que ela não vai falar pra ti. Porque lembra que eu falei pra você que o inferno é sutil? O inferno não vai falar pra você que ele tá ali colocando mais carga negativa em você e te aprisionando mais no laço. Ele é sutil. Você que tem que buscar informação e saber o que é bom pra você ou não. Você que tem que se apartar do mal, não é o inferno que tem que se apartar de ti. O inferno quer te laçar. Ele quer fazer você ficar no cativeiro ali, na prisãozinha dele ali. Ele não quer que você tire as escamas dos olhos. Entende? Voltando aqui. Foca em Deus, fortalecer o relacionamento com Deus, buscar sua verdade e se permitir ser transformado pelas mãos do oleiro. Então, quando você se permite ser transformado por Deus, você tem que manter com Ele uma disciplina de conhecimento através da leitura da palavra, através de jejum, de oração, de adoração ao Senhor, você e Deus, desenvolvendo. Esse é o básico para você desenvolver o relacionamento com Deus. Você quer ir uma denominação congregar? Vai. Mas lá vai ser a reunião das igrejas. Porque você é um templo de Deus, porque você aceitou Jesus. Você reconheceu Jesus como filho, consequentemente, você é corpo de Cristo, consequentemente, você é uma igreja. Então, quando você vai num templo, você vai na reunião das igrejas cultuar a Deus. Entende? Ok? Quais são as características da autocomiseração e como ela se inicia na sua vida? Glória a Deus, Karine. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fico muito feliz por ti, viu? Deixa eu só coisar aqui, gente. Fico muito feliz por você ter aceitado Jesus na sua vida, querida. Seja bem-vinda. Você tá aqui, gente. O que eu puder fazer para te ajudar, estou aqui. Ih, estou com um problema aqui de tente outra vez. Do puzzlezinho aqui, enfim. Vamos lá, puzzle. Minha internet tá um pouco lenta. Peraí. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Em nome de Jesus foi. Foi. Que bom, Karine, que você fez a oração. Glória a Deus pela sua vida, viu? O que eu puder fazer, gente, o que eu puder fazer para ajudar vocês a sair do engano, tô aqui. Ok? Pode perguntar. Se eu demorar para responder, eu peço perdão, mas são 5 plataformas que eu administro. Mas pode perguntar, que eu vou estar ali respondendo. Coisas de Deus.
Assuntos particulares comigo, nem tenta, porque eu não vou responder, eu vou bloquear e vai sair, ok? Então eu não respondo perguntas pessoais. Eu respondo assuntos relacionados ao Senhor e ao que você quer aprender com Ele. Tá bom? Estou deixando bem enfático aqui, porque eu recebo muitas perguntas de conotação pessoal. E eu geralmente eu nem respondo, eu nem abro a mensagem, eu ignoro e jogo fora. Então você nem perde tempo e nem eu perco tempo da gente. Então eu estou falando aqui para vocês saberem. Vamos lá. Quais são as características de autocomiseração? Como ela se inicia na sua vida? Características. Foco excessivo em problema. Dificuldade em ver o lado positivo ou as lições de uma situação. Então, você é uma pessoa lá. Geralmente, pessoas que têm foco excessivo em problemas são pessoas muito atribuladas, principalmente que trabalham demais e pensam várias coisas ao mesmo tempo. Entende? Então, tenta desacelerar um pouco. Começa a botar na sua vida mais a presença de Deus. A separar um tempo na sua vida para você buscar a presença dele. Entende? No início pode ser pouco tempo. Depois, com o tempo, o próprio Espírito Santo vai te incomodar. E você vai se sentir incomodado de ser tão pouco tempo. E você mesmo vai aumentar esse período de tempo para você estar na presença de Deus. Porque o teu espírito vai começar a gritar. Porque dentro de nós, dentro de cada um de nós, habita o Espírito. Por que tem pessoas que entendem a palavra e tem pessoas que não entendem a palavra? Porque aquelas pessoas que não entendem a palavra é porque ainda não desenvolveram o espírito que habita dentro dela. E a gente só consegue desenvolver o nosso espírito porque Deus é espírito, ok? Do mesmo jeito que Deus é o espírito, demônios, potestade, principados também são espíritos. A diferença é que um é o espírito do mal e outro é o espírito do bem. E você, dentro de você, você é uma casca. O seu corpo é uma casca. Dentro de você habita o espírito. Para você ter conhecimento da palavra, do que Deus quer falar com você, uma conexão com Deus, você precisa despertar o espírito que habita em você. Entende? Então, quando você separa esse tempo para Deus, a princípio vai se tornar algo mecânico. Você vai fazer mecanicamente, mas conforme você for insistindo em buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus é uma insistência. A gente precisa ser perseverante. A gente só ganha as coisas do reino na fé e na perseverança. Entende? Então, conforme você vai buscando a presença de Deus ali, você vai desenvolvendo com ele um relacionamento. Consequentemente, o seu espírito está sendo despertado. Aí, o que vai acontecer com o seu espírito despertado? Você vai querer passar mais tempo com Deus, porque você vai começar a sentir a presença de Deus, de uma forma física, ok? E você vai se doando mais para ele, você vai sentindo a presença dele e você vai desenvolvendo seu relacionamento com ele. E você vai começar a entender como Deus fala com você, porque ele vai começar a falar contigo. Você vai começar a entender como Deus fala contigo, de uma forma particular com você. E você vai começar a encaixar, não vai ser assim, você não vai encaixar, antes de você encaixava Deus nos seus afazeres. Quando você começa a desenvolver relacionamento com Deus, você começa inverte. Você começa a encaixar os seus afazeres em Deus. Entende? Ou seja, a sua prioridade vai passar a ser Deus, que é o que ele quer de cada um de nós, que cada um de nós o priorizemos, porque a vontade de Deus é ter conosco o relacionamento que ele tinha com o início da Bíblia de Adão, de Gênesis, lá no paraíso, que falava tete a tete lá com Adão. É isso que ele quer ter contigo. Entende? Então você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus, trazer a existência na sua vida, desenvolver ele com Deus, e você vai começar a encaixar a sua vida, ou seja, a sua rotina, o seu trabalho, o seu estudo, a sua casa, a sua família, no tempo que sobra que você busca Deus. Inverte a situação. Entende? Então você tira o foco excessivo do problema. Por quê? Porque você está buscando a presença de Deus. Você está deixando uma dificuldade de lado e está começando a ver tudo de uma forma positiva porque Deus está na sua vida.
Sentimento de vitimização. Seria como que ela se inicia também. A crença de que tudo acontece comigo e que os outros têm uma vida mais fácil que a minha. Vira e mexe aqui, quem nunca? Quem nunca? Na sua vida falou. Fulano de tal tem a vida mais fácil que a minha. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Por que isso aqui só acontece comigo? Por que geração em geração está passando, está sempre acontecendo a mesma coisa? Isso tudo, gente, é vitimização. Entende? São sentimentos de vitimização. São sentimentos de inferioridade. São sentimentos de pena de si mesmo. Entende? Autocrítica destrutiva, mas com viés de pena. A pessoa se critica, mas de uma forma paradossalmente reforça a ideia de que ela é incapaz. Vamos lá, vamos voltar aqui. Autocrítica destrutiva. A pessoa se critica de uma forma que ela é incapaz ou merecedora de compaixão. Vou te dar um exemplo aqui físico, meu, para vocês entenderem isso aqui. Quando eu estava fazendo isso aqui, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança no meu coração e eu vou passar para vocês entenderem. Sabe aqueles pais, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei por isso a minha vida inteira. Sabe aqueles pais que, na verdade, foi minha mãe, porque eu sou filha de pai separado. Sabe aqueles pais que têm o prazer de falar para você que você não vai ser ninguém na vida, que você é um derrotado, que você é burro, que você é incompetente, que você é outras coisas mais de baixo escalão, que eu não vou ficar falando aqui, que eu não sei quem está assistindo, qual é a idade que está assistindo. Isso, quando você absorve, que a maioria de nós absorvemos, ok? Torna-se em você uma ferida. Essa ferida torna-se em você uma autocomiseração, porque você começa a se ver dessa forma. Ou seja, qual é o gatilho? Qual é o gatilho dessa situação? É a pessoa que te lançou. Entende? Só que quando a pessoa te lançou, você está aprendendo em Deus que você precisa perdoar a pessoa. Para você se ver livre do mal que foi lançado sobre a sua vida, você precisa perdoar para você se ver livre. A pessoa vai pagar a consequência dela lá, mas você precisa ser livre. Entende? Então não permita, não absorva, não seja uma esponja. Quando alguém lançar uma palavra negativa em você, repreenda pelo poder do nome de Jesus e não absorve. Porque se você absorver, vai virar um ponto, um gatilho de autocomiseração. E essa semente, se germinar dentro de ti, vai criar raiz. Uma vez que cria raiz, vai começar a crescer, a desenvolver. É Deus querendo te curar e as pessoas lançando palavras sobre você e você absorvendo. Então não absorva. Você não é o que a pessoa está falando. A boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer na prática? A pessoa que está verbalizando algo para você, ela está verbalizando o que ela tem dentro dela. Não é você a pessoa que ela está falando. As características que ela está falando, ela não está falando de você. Ela está falando dela, ou seja, ela está se entregando para ti quem ela é. Quando você entende isso vira uma chave dentro de você que você não pega mais nada, você passa a não se importar com a opinião alheia. Quando eu passei, durante muito tempo da minha vida, eu passei por um processo, há pouco tempo atrás, essas 2 últimas semanas, vamos dizer assim, foi as 2 últimas semanas do processo da minha cura, ok? Então, eu passei por um processo de cura com o Senhor de 8 anos. Foi necessário para desconstruir em mim tudo que foi construído erroneamente, todas as palavras negativas que lançaram sobre mim. E muitas dessas palavras foram justamente palavras de baixo escalão e derrotas para cima de mim. Só que eu só consegui entender que a palavra lançada sobre a minha vida não era eu, mas era a pessoa que estava falando, foi em 2020. Ou seja, tem 5 anos atrás. Entende? Então, durante 30 e poucos anos da minha vida,
Eu absorvi palavras negativas, achando que eu era o que ela falava. Entende? Então, quando houve a desconstrução de Deus, quando houve a cura, quando eu passei pelo processo, Deus me mostrou tudo isso. E quando eu consegui virar a chave de entender que aquilo que ela estava lançando sobre a minha vida não era eu, mas era ela, Deus começou a desenvolver dentro de mim compaixão por ela. Porque eu comecei a enxergar quem ela era de fato. Ou seja, aquela pessoa que te ataca, ela está te atacando porque ela está se defendendo. Porque você está ferindo ela. Não necessariamente você está fazendo nada, mas a tua presença incomoda. Porque o que habita em você incomoda quem está na escuridão. Então, para ela se defender, na cabeça dela está se defendendo. Você não está fazendo nada, mas na cabeça dela está se defendendo. Ela solta palavras para ti e te ataca. E quando você não tem esse entendimento, que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, ela vai admitir como é que ela está, não é o que você é, você para de absorver as palavras negativas que soltam em cima de você. E você passa a ter compaixão pela pessoa que está soltando a palavra negativa sobre você. Porque você começa a entender o quão machucada ela está. O quão ferida ela está. Entende? Então você não tem que absorver as palavras que as pessoas lançam em cima de você. Porque não é você. Não desenvolva uma autocomiseração porque terceiros lançaram palavras em você ou deram uma opinião que você não gostou e mexeu com o seu emocional. Não pega. Não é você, é a pessoa. A pessoa que está falando é a pessoa que é. Então não absorva isso para o seu coração. Porque uma vez que você absorve, você desenvolve a autocomiseração, entende? Você começa a desenvolver várias doenças, vários gatilhos, e uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você está depressivo. Quando você vê, você está ansioso. Quando você vê, você está aí tirando a vida porque você falaram alguma coisa de você que te maltratou, que te machucou, e nem você era assim, mas você absorveu como sendo. Porque você também está machucado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a presença do Senhor, porque só Ele nos cura. Por isso que é importante a gente agradecer por tudo. Porque é algo gradativo, é algo todo dia. Entende? Então quando a gente tem a disciplina de agradecer, que a gente tem a disciplina de buscar a presença de Deus, a gente, espiritualmente falando, está tendo um movimento espiritual na sua vida. Está deixando de ser a velha criatura para se tornar nova criatura. É um processo, gente. Não é estalar o dedo e você é nova criatura. Não é você fazer a oração de reconhecimento e você é nova criatura. Não! É você admitir que você quer a presença de Deus na sua vida, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer Jesus como Filho de Deus e começar a conhecer a Deus. Aí nesse seu começar a desenvolver com Deus um relacionamento de intimidade individual, vocês dois, você vai estar se permitindo ser tratado pelas mãos dele. Aí ele vai começar a te mostrar o que precisa ser liberado, o que precisa tirar. Ele vai começar a te mostrar o perdão que você precisa liberar. Ele vai começar a te mostrar que aquela situação ali que você faz não agrada o coração dele. Ele vai começar a te mostrar que a roupa que você usa também não agrada a ele. Que a forma como você fala, o linguajar que você usa não agrada a ele. Isso tudo quem vai te mostrar é o Espírito Santo. Porque só quem muda a gente é o Espírito Santo. Quando alguém fala pra você assim, aquela pessoa ali é diferente, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem a presença de Deus, ela tem um brilho diferente, é o Espírito Santo que habita nela. Essa pessoa paga um alto preço de renúncias, porque o Espírito Santo só habita em quem anda em santidade, em quem mortifica a sua carne para despertar o seu espírito. Entende? Então essa pessoa que tem um brilho diferente, o Espírito Santo habita nela. Ela se permitiu ser tratada pelas mãos de Deus. Ela se permitiu querer viver os planos do Senhor.
Então, para viver os planos do Senhor, precisamos ser tratados, libertos, curados e sarados. Ok? O que mais? Vamos lá, vamos continuar aqui. Como que seria a iniciativa da autocomiseração? Dificuldade de assumir responsabilidade. Tendência a culpar fatores externos. Pessoas, circunstâncias, destino pelos seus erros. Muita gente, né? Conheço muita gente assim. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de assumir a sua responsabilidade, o que isso quer dizer? Se você errou em algum lugar e você transfere a sua culpa, se justificando de uma forma que venha te ausentar da situação, ok? Ou você foge pela tangente, ou você deixa o outro sozinho, isso tudo são gatilhos para autocomiseração. Você tem dificuldade de assumir responsabilidade. Errou, gente. Seja homem, seja mulher. Eu errei. Desculpa, não era a intenção. Ou era a intenção. Mas eu errei. Seja. Você não foi homem e mulher para fazer? Seja um homem e mulher para se admitir. Eu errei. Sou assim. Não vou mudar. Ou errei, sou assim, eu quero mudar. Entende? Seja uma pessoa humana. Se você errou, fala, você errou, eu errei. É mais plausível a pessoa, a situação em si que você tiver, se você assumir o seu erro e a sua responsabilidade, a pessoa ela vai te ver com outros olhos. A pessoa que está na situação contigo, ou um grupo, que seja seu chefe, ele vai te ver com outros olhos. Porque são muito poucas as pessoas que admitem os seus erros. Geralmente, as pessoas, elas justificam com outros tipos de erro. Entende? Então, se você é uma pessoa que você errou, e você tem a característica de assumir o teu erro, você tem caráter. Por mais errado que você tenha, você tem caráter, porque são poucas pessoas que admitem os erros. O certo é não fazer, mas já que aconteceu, admite que fez. Isolamento social. Evitar interações por sentir que ninguém o entende ou por não querer incomodar com seus problemas. Aquele tipo de pessoa que, em vez de tentar conversar, prefere se isolar. Porque vai passar um tempo, vai esquecer, vai ficar por isso mesmo. Ou a pessoa cai naquela situação tipo, eu não queria te incomodar. É um assunto tão banal. Não queria te incomodar. Isso é um tipo de vitimização. Entende? É uma mentira isso. Você está vivendo uma mentira. Entende? Então você precisa ser curado disso. É o que eu estou falando. Em vez de você errou, em vez de você se isolar, ou você não assumir a responsabilidade, vai lá e fala, errei feio, te dei um prejuízo. Deixa eu te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Falar rápido, são 10h25, mas vamos lá. Para vocês entenderem isso aqui que eu tô falando do erro. Eu trabalhei numa empresa no Rio de Janeiro. Hoje eu tô no interior do Rio, mas eu trabalhei numa empresa na capital. E eu trabalhava no faturamento dessa empresa. Eu era responsável pelo faturamento da empresa. E ao mesmo tempo eu atendia os arquitetos e os lojistas. Então eu fazia venda também. E teve uma vez de uma cliente, a gente vendia tecido de decoração. Teve uma vez de uma cliente que ela encomendou, acho que uns 25 metros, se eu não me engano, para fazer uma cortina. E ela estava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a fábrica ficava em Jacarepaguá, na freguesia. Não sei se vocês têm noção de distância aqui, se vocês sabem onde é isso. Mas enfim, é uma distância mais ou menos assim, de mais ou menos, acho que talvez uns 40 quilômetros, mais ou menos, entende? Era distante. E eu mandei o pedido errado. Eu mandei um pedido de um tecido para a cliente inferior do que ela pediu. Na metragem que ela pediu, mas eu mandei o pedido errado.
Eu sei que dava prejuízo para cliente e para gente. Eu lembro que eu virei pro meu chefe e falei assim, eu cocei a cabeça e falei assim, quem vai pagar esse prejuízo sou eu, né? Porque foi eu que errei. Falei, beleza, vamos lá. Virei pro meu chefe, na frente de todo mundo, falei assim, olha, aconteceu isso, expliquei a situação pra ele. Falei assim, eu entrei em contato com a cliente. Antes de falar com ele, eu entrei em contato com a cliente, expliquei a situação pra ela e ela aceitou fazer a troca. Só que eu teria que arcar com os prejuízos todos. Então eu arquei com o prejuízo da diferença do valor do tecido, que a cliente que teria que pagar e ela não pagou, quem pagou foi eu. Eu arquei com um transporte da carga do motoboy que foi levar até ela em Campo Grande. E ainda tive que enfrentar o meu chefe e admitir o meu erro. Entende? E falar para a empresa ali, olha, você não vai ter prejuízo nenhum. Você só teve um nome um pouquinho danificado pela minha falta de atenção. Mas isso não vai se repetir. E não se repetiu. Ou seja, eu assumi uma responsabilidade. Poderia ter deixado passar? Poderia. Poderia ter falado assim, a cliente lá depois de viciar o tecido veio errado e culpar o rapaz que cortava o tecido? Poderia. Se eu sou uma pessoa que não tem caráter, eu fazia isso. Eu tiraria o meu da reta e ficaria quietinha. Ali, ninguém ia saber que eu errei. Só que eu sabia que eu errei. Eu sabia que o rapaz ia se prejudicar. Eu sabia que ia ter todo um prejuízo, que a empresa ia ficar mal falada dentro do grupo de arquitetos. Eu sabia disso. Então, eu sabendo disso é o suficiente para eu consertar. Entende? Então, seja você uma pessoa que assume os seus erros. Eu lembro que a reação do meu chefe falou assim, bom, você já me passou o problema, você já me passou o que você tem que fazer e a solução. Pode fazer. Fiz, resolvi, foi, e a cliente voltou a comprar conosco, porque viu que existia da empresa um profissionalismo de quando existem erros, a empresa arca com prejuízo, que na cabeça do cliente foi a empresa que arcou com prejuízo, ok? Não o funcionário. Entende? E tudo ficou por isso mesmo, ela está lá até hoje com eles. Então seja você uma pessoa que assume os seus erros. Isso, esse exemplo do que eu te falei aqui, eu levo para minha vida. Todas as vezes que eu erro, gente, eu assumo o erro. Entende? Então seja você uma pessoa verdadeira, íntegra, de caráter. Porque você vai adicionar isso na sua rotina, no seu cotidiano, da sua vida, do seu dia a dia. Vamos lá. Comparações constantes e negativas. Comparar-se com os outros de forma? Peraí, gente. Ah, tá. Comparar-se com os outros de uma forma de se sentir sempre inferior ou mais prejudicado. A gente cai aqui de volta na parte de cima. Que você se sente incapaz, que você se sente pena de si mesmo, entende? Então você não tem que sentir assim. Não tem que haver comparação em você. Quando a gente se compara, gente, a comparação, a própria Bíblia nos afirma que a comparação é um pecado. Então você não tem que ficar se comparando com ninguém. Eu falei aqui, o seu propósito é diferente do meu propósito, que é diferente do propósito do fulaninho. O seu processo com Deus é diferente do meu processo, que é diferente do processo do fulaninho. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Pode ser seu marido, pode ser sua irmã, pode ser sua mãe, pode ser da mesma família, da mesma casa. São propósitos diferentes. Então o tempo de processo é diferente. Entende? Então não tem por que se comparar. Se você entrou na igreja hoje, se você frequenta uma denominação e você entrou na igreja hoje, e a pessoa que entrou depois de você já está vivendo o que Deus tem para ela, ou provavelmente ela já estava pagando o preço antes, ou ela já estava pronta para poder viver. Mas não quer dizer que o dela seja superior ao teu e o seu seja superior ao dela. Não quer dizer isso. Quer dizer que é diferente. Então não tem que haver comparação. Entende? Você tem que estar se preocupando com a tua vida e procurando se desenvolver com Deus. Porque quanto mais você se doa para Deus, mais retorno de Deus você vai ter. Porque Deus age na reciprocidade. Então se você der superficial, vai ser superficial. Se você der profundo, vai ser profundo. Consequentemente, quando a gente dá o nosso profundo para Deus, Ele vê que a gente aguenta. A gente aguenta situações. Então Ele vai começar a atribuir na sua vida além de propósito que Ele já tinha.
Ele vai ver você uma pessoa apta para fazer grandes coisas. Entende? Então, é todo o seu desenvolvimento, é toda a sua entrega. Quanto mais você se entregar, mais de Deus você vai ter, mais inferno vai ficar na tua cola. Entende? Só que mais revestido da presença de Deus você vai estar. Então o inferno vai ficar na tua cola de qualquer maneira. Você na superfície ou você no profundo. Só que o profundo você tem mais contato com Deus. Aí você escolhe se você quer a superfície ou se você quer o profundo. Que é o que você der para Deus é o que você vai ter de volta. Entende? Vamos lá, vou tentar acelerar aqui pra gente poder acabar. Se por acaso ficar muito tarde, eu faço a parte 2. Pra não ficar tão tarde pra vocês. Ok, peraí. Tá. Comparação constante. Não, tá. Vamos lá. Exagero na percepção de sofrimento. Sentir que o seu sofrimento é único e insuportável. Quantas pessoas aqui, quando estão em sofrimento, acham que o dela é único, que só ela sofre, que só ela passa por situações difíceis, que só ela faz com tudo com ela e ninguém passa por situação difícil. Então, o modo de percepção que você vê, a situação que você está passando, influencia no resultado. Então, você não tem que olhar nada de uma forma assim, ah, meu Deus, o mundo acabou. Morreu pra mim. Não. Tudo tem solução. Entende? A solução é Jesus. Tudo tem solução. Só não tem que ficar se vitimizando e nem se deteriorando, nem se autocondenando a si próprio. Entende? Como que ela se inicia? Como ela se inicia na sua vida, né? A autocomiseração de várias origens. Vamos lá. Vou tentar correr que isso aqui não explicar tanto. Experiência de traumas ou adversidades significativas. Eventos dolorosos que você passou. Seja relacionamento, seja perda de alguém, seja situação no trabalho, seja um emprego que você perdeu. Algo que venha te traumatizar. Seja a forma que você teve da educação dos seus pais, a falta deles na sua vida. Entende? Alguma situação traumática que você passou na sua vida desenvolveu em você um estado de autocomiseração. Então você precisa identificar isso para poder ser curado, para poder ser liberto, para poder ser sarado. Entende? Modelos de comportamentos aprendidos. Crescer em um ambiente onde a autocomiseração é comum ou até incentivada. Eu não tenho isso na minha família, mas eu já presenciei famílias que eram assim, né? Que você via que existia uma sequência ali no parentesco. Você via que existia ali uma sequência de comportamento, uma sequência de personalidade. Por quê? Porque fala, né? Ah, meu avô era assim, minha bisavó era assim, meu tio era assim, minha mãe era assim, eu sou assim. Não, você é assim porque você quer. Porque tá cômodo pra você. Entende? Quebra o vínculo. Quebra a corrente. Você não é porque o seu pai foi, porque sua mãe foi, porque sua tia foi. Esquece isso. Isso é maldição hereditária. Você não tem que trazer para sua vida nenhuma maldição hereditária da tua família. Ora ao Senhor e fala, Pai, eu quero quebrar as maldições hereditárias da minha família. Ou seja, eu não quero dar continuidade às maldições que vieram lá dos meus antepassados para hoje, para minha vida e para os meus descendentes. Você vai pagar um preço aí, mas você vai ser liberto. Quando eu passei pelo meu processo de cura e libertação, eu comecei zerado igual vocês. Isso tudo que eu passo aqui pra vocês é minha experiência com o Senhor, ok? Quando eu comecei, eu não sabia onde eu estava entrando, vamos botar assim. Mas eu tinha o respaldo de Deus sobre a minha vida. E desde quando eu nasci, vamos botar assim, dito por gente, Deus sempre deu um modo de falar comigo. Eu tenho uma sensibilidade muito aflorada com o Senhor. Isso foi desenvolvendo no decorrer do meu crescimento e desenvolvimento como ser humano. E depois que eu passei a procurar mais a presença de Deus, desenvolveu mais ainda. Então,
eu comecei do zero com ele. Então, muita coisa no meu processo eu não entendia. Entende? Então, Deus levantava pessoas direcionadas por eles, que ele me levava até elas, e passando a ter ali passando a assistir, porque foi na época da pandemia, então passando a assistir ali as ministrações, ele ia me orientando através dessas pessoas o que ele queria para minha vida. Entende? Então, o meu relacionamento com Deus foi desenvolvido dessa forma, tipo ali, trazendo Deus à existência o tempo todo, que é isso que ele quer ter contigo. Então, exagero e percepção de sofrimento. Sentir que o seu sofrimento é único, tá? Enfim, voltando aqui, essa experiência aqui, a experiência do trauma. Então, o evento doloroso que não é o processo adequado render-se a levar um sentimento persistente nas vítimas. Bem, gente, eu me perdi aqui falando pra vocês, mas vamos lá, vou finalizar o que eu tava falando pra vocês. O meu processo com o Senhor começou do zero. Então, acredita aqui que muitas pessoas também estão começando do zero. Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui que eu tô falando pra ti? Provavelmente alguém tá aqui que precisa escutar. Não se deixe achar que você não tem a capacidade de entender o que Deus quer falar com você. Porque vai depender da sua entrega e da sua busca a Ele. Entende? Vou falar de novo aqui. Não é a religião que te salva. O que te salva é seu relacionamento com o Senhor. O que te salva é seu relacionamento com Deus. Então procure a Ele no seu secreto, na sua individualidade. Gere com Ele um relacionamento de intimidade. Através da leitura da palavra, da adoração, do jejum e da leitura da palavra, do jejum, da adoração. Da oração, do jejum, da leitura da palavra e da adoração. Com o Senhor, na individualidade com Ele. Para você gerar o seu relacionamento, para Ele direcionar você para os propósitos que Ele tem para ti. Porque a gente só sabe os propósitos que a gente tem para nós através do relacionamento com Deus. Tá bom? Só um instantinho, deixa eu me achar aqui. Lembrei. Crescer em um ambiente onde a autocomiseração era comum ou até incentivada. Foi aqui que eu expliquei sobre isso. Modelo de comportamento aprendido. Então, quebra, ok? Essa maldição hereditária que está na sua família, essas comparações, um vai passando para o outro, não tem que passar até você. Você não tem que aceitar o que sua família aceitou. Você é único, só existe você no mundo e é você que decide o destino da sua vida. Então, decida o seu destino querer estar na presença de Deus, porque Ele vai quebrar a maldição que está sobre a sua família. E você paga o preço disso, por isso que eu entrei no assunto, você paga o preço disso porque você está quebrando uma corrente hereditária de família. Então, é meio que um acréscimo à sua cura e libertação. E na minha... lembrei, porque meu processo foi bem difícil justamente porque eu disse para o Senhor. Eu entrei no processo nua e crua e o Senhor, no meu processo de cura e libertação com Ele, falou, eu vou quebrar todas as maldições hereditárias da sua família e você. Então foi bem árduo. Foi bem árduo o meu processo de cura e libertação, bem árduo. Quando a gente quebra maldições, gente, é muito árduo. Mas enfim, tô liberta, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. A maldição da minha família era narcisismo. Entende? E Deus quebrou essa maldição em mim. Eu não conseguia entender certas situações, já era Deus indagando através de mim, né, que acontecia, e quebrou a maldição do narcisismo. Eu estava me tornando uma narcisista, mas ao mesmo tempo eu era vítima de dependência emocional da minha família. Ou seja, eu estava num cativeiro emocional que eu permitia deles me manipularem. E conforme eu fui desenvolvendo e fui crescendo, eu estava atribuindo essas características a mim. Só que eu não gostava disso. Eu nunca gostei disso. Manipular ninguém, não gosto dessas coisas. Eu gosto que as pessoas sejam originais. Entende? E o meu processo de cura e libertação com Deus começou a partir daí. Porque isso começou a me incomodar de uma tal maneira que eu virei para Deus em oração e falei assim, Pai, eu quero ser diferente deles. Eu não quero ser igual a eles. Eu quero ser diferente deles. Então me ensina a amar as pessoas. Foi a oração que eu fiz para Deus. Deus está me ensinando a amar as pessoas até hoje. Mas quando eu comecei o meu processo de cura e libertação com o Senhor, eu não amava as pessoas. Eu não conseguia ter empatia por ninguém.
As pessoas passavam a mão do meu lado e passavam por cima. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia eu já vou lá, ajudo, pergunto se está precisando de alguma coisa, entende? Mas não é nada forçado, é natural. Porque Deus curou o que estava ferido dentro de mim. Deus quebrou a maldição hereditária que existia na minha família. Então eu passei por um processo bem árduo de cura e libertação. Mas isso aí é você individual com Deus. Se você quer romper, já que você vai entrar no processo de cura e libertação com Deus, rompe com tudo logo. Vai doer para nunca mais doer. Mas foi, entende? Você já passou por isso. Você vai ser preparado por Deus para viver os propósitos dele. Vamos continuar aqui. Baixa autoestima e insegurança. Uma visão negativa de si mesmo que busca validação externa através da pena alheia. Muitas pessoas aqui, principalmente na época da internet agora, existem muitas pessoas que buscam validação através de fotos, através de vídeos. Isso é uma pessoa com uma baixa autoestima. Entende? Ela está com uma autocomiseração dentro dela, que ela precisa ser tratada. Então ela precisa identificar o gatilho e ir para a presença de Deus para poder vir a ter essa insegurança tratada e saber que ela é amada ou que você é amado. Entende? Gente, eu vou falar só mais 2 e vou continuar a parte 2. A gente continua a parte 2 amanhã, senão vai ficar muito tarde, muito extenso esse livro, esse vídeo. Ainda tem aqui, a gente está no item 3. São 6 itens, a gente está na metade do caminho. Então eu vou continuar amanhã, tá bom? Mas eu vou finalizar nessas 2 aqui. Então o que também se inicia a autocomiseração? Falta de ferramentas de enfrentamento. Não ter aprendido a lidar com dificuldades de uma forma construtiva. Vamos lá, você passa por uma dificuldade e você tem dificuldade, você passa por uma situação adversa e você tem uma dificuldade de lidar com aquela situação de uma forma construtiva, ou seja, a situação que você está passando não saiu conforme você queria. Ao invés de você agradecer a Deus por você ter tido a oportunidade de passar pela situação e aprendido algo com aquilo, você começa a murmurar e você começa a reclamar e você começa a se fazer de vítima da situação. Entende? Então, essa falta de enfrentamento, ou seja, você não quer enfrentar a realidade. Você prefere achar que não era para ser, ou tipo, você começa a se inferiorizar, você começa a se autoflagelar. Essa inferiorização que muitos aqui fazem, nada mais é que autoflagelar. Você não necessariamente você se machuca fisicamente, mas você se machuca psicologicamente. Entende? Ou seja, você está num cativeiro emocional e espiritual que você não está se dando conta. Porque você se autodeterioriza. Isso tem que ser rompido. Busca por atenção ao autocontrole. E existe aqui um caso adverso. Geralmente, a autocomiseração é mais fácil você se deteriorar, você ter uma baixa autoestima, é mais fácil você se vitimizar. Mas também existe um outro tipo de comportamento que pode ser aprendido para obter atenção, simpatia e evitar responsabilidade. Ou seja, sabe aquelas pessoas que querem ser o centro das atenções? É um tipo de autocomiseração. Ela quer ser aceita a todo custo, ela quer ser reconhecida a todo custo, e ela é uma pessoa simpática, uma pessoa diplomática, uma pessoa política. Pessoa política é aquela pessoa que fala com todo mundo. Porque ela, dentro dela, ela sente uma vaidade de querer ser aceito. E isso é um tipo de autocomiseração, isso é um aprisionamento, isso é uma prisão. Você vive uma realidade fictícia, paralela. Entende? Você vive uma ilusão ali que as pessoas te amam, que as pessoas, enfim, gostam de você. Na verdade, você, na sua cabeça, está conjecturando que as pessoas te amam, que as pessoas gostam de você. Na verdade, as pessoas gostam do que você apresenta, não necessariamente de você. Entende? Então, tudo isso... Karine, é Deus te dando a oportunidade, querida. Você não parou aqui por acaso.
Meu amor, busca a presença do Senhor. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Busca a presença do Senhor, ore ao Senhor. Fale, Pai, você usou a vida da Roberta para mostrar para mim que eu estou num processo de autocomiseração. Eu quero sair disso. Eu também estava num processo de autocomiseração quando eu comecei o meu processo de cura e libertação com o Senhor. Eu estou falando para você aqui que a minha família toda é narcisista. Então eu lidei com eles o tempo todo. E eu estava achando que eu ia para o mesmo espaço. Só que eu falei que eu não queria ser igual a eles. Eu queria ser diferente. E foi aí que começou o meu processo de cura e libertação, entende? Então você também consegue. Se Deus te deu a oportunidade aqui, de você estar nessa live aqui hoje assistindo, é porque Ele falando contigo. Ele está te alertando. Que Ele quer te ajudar a mudar. Então procura Ele no secreto. Você já abriu a porta, você já deu o primeiro passo. Procura Ele no secreto e desenvolve um relacionamento com Ele. Glória a Deus por isso. Gente, vamos fazer o seguinte então. Já são 10h47. Hoje ainda é quinta-feira e muita gente trabalha amanhã. Eu tenho consciência disso, ok? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai dividir a live em duas partes. Então a primeira parte a gente falou até o item 3. Aqui eu até sei onde é, que é muita a introdução da autocomiseração. Amanhã, mesmo horário às 9 da noite, a gente vai dar continuidade. Aí eu vou estar falando do desenvolvimento e do que você tem que fazer para poder sair da autocomiseração. Tá bom? Peço perdão por ter se estendido, mas geralmente a live é assim mesmo. A gente vai falando, eu preparo o estudo e eu vou falando e o Espírito Santo vai trazendo tudo no meio do caminho. Eu tenho que falar porque eu tô aqui para obedecê-lo. Eu tô aqui para ensinar vocês. Ai, Joyce, que bom, eu fico muito feliz por isso, viu? Esteja aqui amanhã para finalizar o estudo, tá? Tudo que eu faço é direcionado pelo Espírito Santo. Então, desde o tema da live ao estudo, a live em si. Então, tudo que eu falo, autorizado por papai, ele vai me usando aqui, eu vou falando para vocês. Então, nada disso aqui é o acaso. Nenhum de vocês aqui entraram por acaso. O tempo que algum ficou aqui e já saiu também não é o acaso. Ou seja, você ficou o tempo suficiente para escutar o que você precisava escutar. Mas se você quiser escutar o enredo da situação toda e saber a conclusão do que você precisa fazer, para não ficar muito estendido, esteja aqui amanhã às 9 da noite que a gente vai dar continuidade. Tá bom? Eu até ia falar... Que bom, Maria José, que bom. Eu ia até falar, eu tenho até novidades para contar para vocês, mas eu vou deixar para contar amanhã. Tá bom? Mas a gente vai vir com várias novidades aí para a gente poder estar procurando mais a presença do Senhor, para a gente poder estar ocupando nossa mente e nosso tempo com a presença de Deus. Porque quando a gente ocupa o nosso tempo e a nossa mente com a presença de Deus, a gente não dá brecha para o inferno atuar na nossa vida. Então, quanto mais a gente se alimentar, quanto mais a gente ingerir, mais na presença de Deus a gente vai estar e mais desenvolvido o relacionamento com Ele nós vamos estar. Tá bom? Então, a gente vai parar aqui hoje. A gente vai fazer a parte 2 amanhã, às 9 horas da noite. Eu vou estar aqui esperando vocês todos, pra gente estar aqui finalizando. Ah, que bom, seu Jair, que bom que você vai estar aqui comigo amanhã. Fico muito feliz por isso, viu? Pra gente estar aqui, poder aprender mais da palavra do Senhor. E eu conto as novidades que vai ter mais. Tá bom? Então vamos encerrar, gente. Vamos fazer uma oração rápida aqui, pra gente estar agradecendo ao Senhor. Que bom, Joyce, eu fico aguardando você, viu? Até amanhã, Karine. Eu vou fazer uma oração rápida aqui pra gente estar encerrando e agradecendo ao Senhor por esse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as pessoas que vieram, por todas as pessoas que entraram, por todas as pessoas que saíram, por todas as pessoas, Senhor, que estão aqui comigo até esse momento, Senhor. Obrigada por ter falado aos nossos corações. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter mais conhecimento de Ti, para a gente desenvolver o relacionamento contigo com maior integridade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão aqui, Senhor, que elas venham desenvolver contigo um relacionamento, uma intimidade. Desperta no coração de cada uma delas, Senhor, a vontade de estar na Tua presença, a vontade de Te buscar, Pai. Em espírito e em verdade, através da leitura da Tua palavra, através da oração, através do jejum e através, Pai, da comunhão contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha desenvolver contigo um relacionamento na sua individualidade, na sua intimidade, gerando contigo, Pai, o maior aprofundamento.
Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês durmam já pensando quais são os gatilhos aí que levaram vocês a ter essas características da autocomiseração. Escreve num papel tudo que você achar que é. Entende? Para você saber. E quando você for orar ao Senhor, você apresenta aquilo ali que está escrito a Deus em oração e pede para Deus te curar, para Deus te libertar. E se permita desenvolver com Ele um relacionamento para Ele poder começar a curar você dessa situação que você se encontra, desse cativeiro espiritual que você está, porque Deus tem poder para isso. Entende? Eu falo para todo mundo quando eu conto um pouco do meu testemunho que eu sou a prova viva que Deus transforma as pessoas. Entende? Então, acredite, pela fé, que você pode ser transformado pelas mãos de Deus. Você não caiu aqui por acaso. Mas Deus te trouxe até aqui para você saber que existe uma solução para o teu problema. Tá bom? Então amanhã às 9 da noite eu aguardo você aqui para a gente dar continuidade. Tá? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Fique na paz. Tchau, tchau.